amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus é o Senhor. Santo maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu estarei lendo em Colossenses 1. Amém? Colossenses 1, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo poderoso é o Senhor. Santo poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Colossenses 1, 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses 1, 24. Vai santo, vai poderoso, vai maravilhoso. Santo, poderoso. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Colossenses está depois de Coríntios. Obrigado. 24. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Glória a Deus. Pai Santo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós já. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Glória a Deus, aleluia. Regozijei agora no que padeço por vós e na minha carne com o resto das aflições de Cristo, pelo que seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a distinção de Deus, e me foi concedida para cumprir convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que está oculto desde de todos os séculos, em todas as gerações que agora foi manifesta aos seus planos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios e o que é Cristo em nós, esperança de glória, e que anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo, e para isso também trabalho, combatemos segundo a sua eficácia que operará em mim poderosamente. Porque quero que saibas que grandes combates livre por vós, e pelos que estão em lazer, não duvido que eu vou ficar, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor enriquecido de virtude da inteligência para conhecer do ministério de Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra veio falando com a gente desde o começo do culto, desde o início do culto. Jesus Cristo já estava falando essa palavra em nossos corações, porque quando ele começou a oração, quando ele começou a ministração, quando ele começou o louvor, Jesus Cristo já confirma nessa palavra que devemos ser perfeitos somente em Cristo, não perfeitos em nome, não perfeitos, não buscar perfeição em nome. Mas Jesus Cristo mostra também nessa palavra que essa perfeição, igual foi ministrado, igual foi falado também, que essa perfeição ela não vem trazer só coisas boas, ela não vem trazer só bênção, ela não vem só trazer alegria, mas também tem dificuldades, também tem obstáculos que a gente tem que passar. A palavra que Deus nos trouxe aqui é para que possamos abrir os olhos, possamos ver que mesmo
pois muitos estão deixando de lado a salvação e buscando as coisas terrestres. Muitos têm deixado Jesus Cristo de lado para buscar aquilo que não é de Deus, aquilo que não convém de Deus. Por isso Jesus Cristo nos mostra que temos que ser perfeitos em Cristo. Não que sejamos perfeitos, não que sejamos santos, ou não que sejamos melhores que os outros, mas que sejamos semelhantes a Cristo, que sejamos imitadores de Cristo, com mansidão e compaixão e amor, pois Jesus Cristo nos ensina isso, pois Jesus Cristo nos ensina a passar as dificuldades, se alegrando, passar as dificuldades, dando glórias a Ele, pois Ele nos ensina que mesmo na dificuldade, Ele nos ajudará, mesmo nas lutas, Ele nos fará forte, Ele nos fará vencer essas lutas, pois as batalhas Ele já venceu, pois as batalhas que travou, Ele já está guerreando por nós, por isso Ele deixou essa palavra, por isso Ele deixou o seu apóstolo, os seus missionários, que aqueles que levam a palavra de Deus, confortassem, nos trazer palavras, para que cada dia mais possamos estar mais fortes em Cristo, para que possamos cada dia mais estar ligados em Cristo, para que não desistimos, para que não venhamos voltar para trás, pois Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Por isso Ele tem nos falado, nos anunciado o Evangelho, por isso Ele tem nos mostrado que o tempo é vindouro, o tempo é agora. Não há mais tempo de buscar o mundo, não há mais tempo de buscar as coisas deste mundo, não há mais tempo de querer as coisas deste mundo. Jesus Cristo está requerendo de nós, Jesus Cristo está requerendo de nós, que nós buscamos a Ele, que nós consagramos a Ele, que nós nos santificamos para Ele, pois esse mundo é passageiro, esse mundo tudo passa, tudo vai embora, mas Jesus Cristo permanece para sempre. Jesus Cristo nunca deixará nós, mesmo quando nós morrermos, Ele estará ao nosso lado. Mesmo quando nossos familiares morrerem, Ele estará ao lado do nosso familiar. Mas para isso temos que guiar, temos que seguir esse caminho, temos que seguir o caminho que Jesus Cristo nos conduz, que Jesus Cristo nos mostrou, que é o caminho da cruz, que é o caminho que não é fácil, que não é somente ir e andar, mas se pegar a sua cruz, se carregar a cruz que cada um tem, cada um carrega a sua cruz para que possa ganhar a salvação, para que possa herdar a terra prometida, pois sem a cruz, sem aquilo que Jesus Cristo nos mostrou, que é o Evangelho dele, não podemos alcançar a salvação, não podemos alcançar a Deus, se não for por Jesus Cristo, não podemos alcançar a palavra de Deus, se não for pelo caminho de Jesus Cristo, pois muitos têm falado, muitos têm pregado, mas muitos estão longe da palavra, muitos estão longe da verdade, muitos estão longe do caminho, pois Jesus Cristo é o caminho, e muitos têm pregado teologia, muitos têm pregado falsas palavras, falsos mandamentos, falando que Jesus Cristo somente requer de nós, que a gente somente vai para a igreja, que a gente somente fica se tranquilo na vida, mas na realidade Jesus Cristo requer de nós mais. Jesus Cristo requer de nós que a gente entregue todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, pois Ele mesmo fala que é diante da igreja, o que adianta fazer a obra de Deus, mas o seu coração está longe, o que adianta glorificar, mas a sua mente está longe, o que adianta falar coisas boas a Deus, mas os corações estão longe, pois Jesus Cristo não quer de nós somente a boca, Ele quer também o coração, Ele quer também o espírito, Ele quer também a alma, pois isso foi um mandamento de Deus, buscar e adorar a Deus com todo o ser, com toda a alma, com todo o espírito, pois Ele requer de nós muito mais do que pedimos ou queremos, Ele requer de nós todo o nosso ser, Ele requer de nós toda a nossa alegria para Ele, todo o nosso viver para Ele, tudo aquilo que conquistamos, damos glória a Ele, mas tudo aquilo também que vier com luto, também temos que dar glórias a Ele, para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas em nossa volta vejam que mesmo que tenha luta, a glória de Deus vai ser real, a glória de Deus é Deus, pois o caminho não vai ser fácil, pois as lutas não vão deixar de lado os nossos caminhos, todos os dias o inimigo tentará nos derrubar, o inimigo tentará nos matar, nos roubar, mas Jesus Cristo fala que Ele luta por nós, Ele combate por nós, Ele manda anjos para nos guardar e para guardar as nossas famílias. Então não devemos temer ao inimigo, devemos temer a Deus, pois Ele tem o poder de dar e de tirar a vida, pois Ele tem o poder de mandar e tirar do inferno, pois Ele somente é Deus, pois Ele somente é o que manda e faz as coisas acontecerem. Então que venhamos cada dia mais meditar nessa palavra que Jesus Cristo nos colocou nessa noite, nessa manhã, que Jesus Cristo nos deu a oportunidade de estar ouvindo e de estar falando, ministrando na palavra dele, que a palavra
os caminhos de Jesus, as palavras que saem da boca de Jesus Cristo, que a palavra de Deus, ela vem de Deus, ela não vem do homem. A palavra de Deus, ela não vem somente de pessoas, mas de Deus que vem do céu, que é revelado pelo céu para os homens, para que ela fosse escrita. Então, que venhamos meditar nessa palavra, para que Deus nos mostre o caminho, para que Deus nos mostre onde temos que trilhar, para que Deus nos mostre os nossos erros, as nossas falhas, pois enganados somos se achamos que somos perfeitos. Enganados somos se achamos que estamos perfeitos no caminho de Jesus. Todos os dias temos que melhorar, todos os dias Jesus Cristo nos ensina que somos falhos, somos pecadores. Todos os dias Jesus Cristo nos ensina que devemos cada dia mais e mais buscar a sua presença, para que essas imperfeições sejam perdoadas, para que essas imperfeições sejam curadas, sejam libertas, sejam tiradas de nós. Todos os dias devemos estar buscando o nome dele, devemos estar adorando o nome dele. E todos os dias ele nos mostra, ele nos prova com obras e com pessoas que temos que melhorar cada dia mais, em ações, em amor, em misericórdia. Pois muitos falam que são bons, pois muitos falam que são amorosos, mas a palavra de Deus fala que aquele que ama é fácil. Eu quero amar aquele que te odeia. Eu quero ver ter misericórdia daquele que te calunia, daquele que está querendo somente o seu mal. Então Jesus Cristo veio nos ensinar isso, que a gente tem que melhorar cada vez mais e buscar a sua presença, buscar cada vez mais a sua face, pois devemos somente acreditar e confiar nele, devemos somente crer que somente ele tem o poder e a glória de fazer as nossas vidas melhorar, de fazer as nossas vidas sair do abismo e voltar para Cristo, voltar para a luz, pois muitos estão no abismo e esquecem que existe uma luz, esquecem que existe Jesus Cristo, esquecem que a palavra de Deus, ela liberta, ela salva, ela cura, independente de onde a pessoa está. Essa palavra ela traz vida àqueles que estão mortos, àqueles que estão distantes de Deus. Essa palavra traz vida. Por isso Jesus Cristo nos ensina a levar essa palavra para os que necessitam, a levar essas palavras para os que são fracos na fé, para os que estão caídos, oprimidos pelo mundo, pois muitos estão oprimidos, mas poucos são aqueles que falam a palavra de Deus para ele. Muitos estão querendo somente o dinheiro dele, muitos estão querendo somente a presença dele, mas Jesus Cristo quer o coração, Jesus Cristo quer a alma, Jesus Cristo quer o Espírito dele. Jesus Cristo não só quer a presença, Jesus Cristo também quer o coração, quer todo o ser dele, pois não adianta a gente buscar a Deus e deixar o nosso irmão perecer, não adianta a gente querer ir para o céu e ver os nossos irmãos morrendo e não poder ajudá-los, pois isso é ignorância do nosso ser, pois isso é ignorância do nosso viver, pois o que adianta a gente alcançar a glória eterna, mas os nossos irmãos deixarmos morrer por falta de palavras, por falta de amor, por falta de misericórdia. Da mesma maneira, é como os sacerdotes passavam naquela rua e tinham um servo prostrado no chão que foi roubado e ninguém ajudava. Muitos eram sacerdotes, eram escribas, eram fariseus, mas ninguém ajudava ele. Mas chegou um samaritano e ajudou. Por quê? Porque Jesus ensina que não é somente a santidade, não é somente o nosso status que vai nos salvar, vai ser a boa ação, mas sim a boa conduta diante dele, mas sim aquilo que ele nos mostra, aquele que nos fala que a bondade e a misericórdia tem que estar nos nossos corações. A bondade e a misericórdia de Jesus Cristo tem que estar na nossa vida, pois se não temos amor, se não temos esperança em Deus, o que podemos oferecer a Deus? Se Jesus Cristo quer somente o nosso amor, se Jesus Cristo somente quer a nossa esperança e a nossa oferenda, pois se amarmos o mundo e deixarmos Deus de lado, nada temos, nada fazemos, mas se amarmos a Deus e deixarmos os nossos irmãos de lado, o que temos também? Pois na Bíblia fala, como pode alguém amar a Deus e não amar o seu irmão? Como pode alguém amar aqueles que estão no mundo e não amar a Deus? Então tem que amar a Deus e amar os irmãos que estão lá fora. Aleluia! Todos aqueles que necessitam da palavra de Deus, todos aqueles que estão buscando a face de Deus, pois a palavra de Deus nos diz que temos que ser perfeitos em Cristo, que temos que buscar a semelhança de Cristo, temos que nos assemelhar a Ele. Ele não deixava de lado as pessoas que ficavam em volta dele, ele não deixava de lado até mesmo os incrédulos, ele pregava para os incrédulos, pois os incrédulos, os que estavam ali para receber a glória de Deus, os que estavam ali só para receber pão ou para
para receber alguma bênção, Jesus Cristo não deixava de curar e não deixava de abençoar. Jesus Cristo nunca deixou as pessoas de lado pelo que está no coração delas. Mas Jesus Cristo sempre pregou a verdade, sempre pregou aquilo que Deus mandou, aquilo que vinha do coração de Jesus, aquilo que Deus ordenava. E Jesus Cristo nunca condenou eles, nunca falou para eles assim que eles seriam mortos, eles seriam condenados. Mas ele sempre falava que para eles se arrependerem, para eles buscarem o caminho da salvação, para eles tirarem o engano do seu coração. Pois o engano, ele veio para matar as pessoas, ele veio para roubar a fé das pessoas. Pois muitas pessoas acham que a vida em Cristo é bênção, que a vida em Cristo é prosperidade, que a vida em Cristo é somente bonança. Mas isso é errado quem pensa assim. A vida em Cristo ela tem luta, a vida em Cristo ela tem choro. Pois aquele que não chora por uma alma perdida não merece a glória eterna. Pois aquele que não chora pelos seus irmãos, seus familiares, não merece a glória. Pois essa vida não tem amor. Pois essa vida que não chora pelos irmãos, não chora pelos que estão doentes, não tem amor no coração. Pois quantos estão necessitando e estão precisando dessa palavra, desse amor, e ninguém entrega, ninguém dá. Mas necessitamos cada dia mais melhorar em Cristo, cada dia mais Deus fundar os nossos corações e nos ajudar a alcançar essa salvação, nos ajudar a alcançar essa misericórdia que é dele. Ninguém é perfeito, ninguém ama mais do que Deus, ninguém ama mais do que Jesus Cristo. Mas temos que buscar esse amor todos os dias, para que a salvação também possa vir à nossa porta, para que a salvação também possa vir à nossa família, os que estão perdidos. Pois quão glorioso é se alegrar junto com a nossa família, quão glorioso é saber que toda a nossa família irá para o céu, irá morar na glória com Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, ele pede para que a gente ande em vigilância, mas ele pede para que a gente se esforce para salvar o nosso irmão. Pois ele não veio para somente salvar a vida dele, ele veio nessa terra para salvar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam oprimidos. Mas muitos negaram, muitos deixaram de lado a sua palavra por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, achando que Jesus Cristo veio para curar, achando que Jesus Cristo veio para trazer milagres, achando que Jesus Cristo veio para multiplicar pão. Mas Jesus Cristo ele não veio somente para trazer milagres. Jesus Cristo ele não veio somente para trazer bênção, fartura em casa. Jesus Cristo ele veio para trazer salvação. O principal motivo de Jesus ter vindo a essa terra é para que essas vidas sejam salvas, é para que as pessoas que estão escutando a sua palavra sejam libertas da ignorância, sejam libertas das falsas promessas, falsas profecias que o mundo traz, que o mundo oferece. Mas Jesus Cristo veio para tirar essa doutrina que o mundo coloca nos corações, e devemos somente ganhar, devemos somente ficar alegre, devemos somente só ganhar e nunca perder. Jesus Cristo nos ensina a perder. Jesus Cristo nos ensina a se humilhar mesmo em meio à derrota, mesmo em meio à aflição. Jesus Cristo nos ensina a se humilhar, pois mesmo a gente estando certo do mundo, a gente está errado. Mesmo a gente buscando a salvação do mundo, eles não acreditam em nossa palavra e querem somente a nossa morte, querem somente que a gente morra, pois para eles a gente se encerrar, a gente é religioso, a gente só quer que a alegria para eles deixar eles sem alegria. E eles falam que a alegria dele é este mundo e que sem esse mundo eles não são alegres. Mas o que adianta ter alegria? O que adianta ter alegria nesse mundo e perder a salvação quando morrer? Quando morrer ir por inferno, quando morrer não ter mais para onde correr, não ter mais para onde fugir, não ter mais para quem clamar. O que adianta buscar essas coisas e não ter mais para quem mostrar a palavra de Deus, não ter mais para quem suplicar pela palavra de Deus? Na palavra de Deus fala que muitos clamarão, muitos andarão pela terra buscando a palavra de Deus, mas não acharão. Pois os que falam verdadeiramente a palavra de Deus irão subir para o céu. Pois os que falam verdadeiramente a palavra de salvo já estarão no céu, já será tarde. Não haverá mais esperança. Quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais caminho para seguir o caminho que eles queriam seguir, já foi trilhado. Se eles quiseram seguir o caminho do mundo já foi proporcionado para eles. Por isso que Jesus Cristo deixa bem claro: pois tenha bom ânimo, para que quando ele vier, a gente esteja ligado nele, a gente seja como as cinco virgens prudentes, para que nós não venhamos deixar o azeite se acabar em nossa vida, para que não deixemos deixar a nossa esperança, a nossa fé, o Espírito Santo se acabar da nossa vida. Pois o que
devemos escutar, pois também devemos escutar, pois devemos também falar essas palavras. Aquilo que recebemos também temos que entregar. Aquilo que Deus nos entregou, também devemos entregar, pois a Bíblia diz receber de bom grado, pois a palavra de Deus é verdadeira. A gente não deve somente receber e guardar em nossos corações, a gente deve guardar em nossos corações e transmitir para a nossa boca, pois a palavra de Deus também diz que o coração está cheio daquilo que a boca fala aquilo que o coração está cheio, então devemos falar, encher o nosso coração da palavra de Deus e falar da palavra de Deus. Devemos seguir os caminhos que Jesus nos deu e falar dos caminhos que Ele nos deu, para que essas pessoas também possam ser bem, para que essas pessoas que estão no mundo possam ser salvas, pois muitos estão necessitados, muitos estão precisando de falar, muitos estão cansados, estão falando para Deus: Deus, estou cansado, Deus, estou cansado de me frustrar, estou cansado de pregar e as pessoas não escutarem, estou cansado de falar e eu não ligar para o que eu falo. Mas Jesus Cristo, Ele nunca deixou de acreditar que haveria o portal que Deus exalta. Jesus Cristo nunca deixou isso se abater. Todos gritaram crucifixo, todos gritaram para que Ele seja morto, mas Ele nunca deixou isso se abater no coração dele, pois Ele sabia que a obra era muito maior do que aquilo que os olhos dele viram. Aquilo que os ouvidos dele ouviram era muito pequeno para aquilo que estava comparado com o que Deus há de prover sobre essa terra. Se não fosse a perseverança de Jesus Cristo, muitos estariam mortos, muitos estariam hoje mesmo no inferno, pois a salvação era impossível para o homem, pois a salvação não dependia somente da pessoa, ela dependia da santidade da pessoa, ela dependia da pessoa não pecar, não falhar, não errar em nada. Então as pessoas eram mais difíceis para ser salvas, mas Jesus Cristo veio para quebrar esse paradigma, para quebrar essa lei que foi colocada no mundo, para que as pessoas possam alcançar a salvação, para que as pessoas possam ver esperança na salvação. Mas muitos têm que pegar essa esperança e deixar de lado. Muitos têm que pegar essa esperança e esquecido de Cristo, esquecido que Ele é a palavra, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Muitos têm que deixar Jesus Cristo por causa de casa, por causa de família, por causa de casas. Mas Jesus Cristo nos mostra que Ele deixou casa, Ele deixou família, Ele deixou tudo por amor de nós. Por que nós não podemos fazer o mesmo por Ele? Por que nós não podemos fazer a mesma maneira que Ele fez por nós? Fazemos pelos nossos irmãos, orarmos pelos nossos irmãos. Quando Jesus Cristo manda lá para a família, para amor dele, não significa que a gente vai deixar de lado tudo, mas sim buscar em Deus pela nossa família, buscar em Deus pela nossa casa, buscar em Deus pelos nossos bens, pois tudo dá glória a Deus, todas as coisas dá glória a Deus, nada acima de Deus, tudo abaixo de Deus, tudo tem que ser Deus primeiramente. Então que venhamos com essa palavra em nossos corações, para que Jesus Cristo possa ministrar não somente nas suas vidas, mas na vida das outras pessoas, não somente nos nossos corações, mas nos corações que precisam escutar essa palavra, pois muitos estão carentes de palavra, muitos estão carentes da verdade, pois esse mundo só tem pregado a mentira, pois esse mundo só tem pregado falsidades, pregado somente bênção, pregado somente prosperidade, mas não é tempo de pregar prosperidade, não há tempo de pregar riqueza, pois o mundo está padecendo por falta de sabedoria, o mundo está padecendo por falta de palavra. Muitos querem pregar bênçãos, mas esquecem da salvação. Muitos querem pregar os milagres de Deus, mas esquecem que Jesus Cristo veio principalmente para pregar o reino de Deus. Jesus Cristo veio para pregar o reino vindouro, a salvação do céu, da salvação daqueles que realmente querem a morada em Cristo, a morada em Jesus. Então que venhamos cada dia mais buscar por essa palavra, buscar por essa misericórdia em Cristo, pois sabemos que se não buscamos por Ele, se não buscamos pelo caminho que é o dele, nada temos, nada fazemos, pois todos os outros caminhos são falsos, pois todos os outros deuses não levam a nada, não levam a caminho nenhum, pois Ele mesmo se declara o único Rei e o único Salvador do mundo. Ele se declara o único que pode levar a Deus, nenhum outro Deus pode levar a Deus, nenhum outro Senhor pode levar a Deus. Então que venhamos cada dia mais buscar por esse Senhor, buscar por esse Deus que chama Jesus Cristo, buscar por essa verdade que é de Deus, que é aquela que nos lava, nos limpa pelo sangue poderoso que é o dele, que nos faz todos os dias caminhar, não pela nossa força, mas pela misericórdia dele, pois se olharmos pela nossa força, paramos, se olhar pelo nosso ânimo, paramos e desistimos, mas pelo sangue, pelo Espírito Santo de Deus, conseguimos
conseguimos ficar de pé, conseguimos permanecer cada dia mais e mais de pé, pois sabemos que a vida dele, a glória dele, foi uma bênção para a nossa vida. A vida dele foi uma bênção para cada um de nós que estamos aqui escutando a palavra dele. Cada um de nós estamos aqui somente por causa dele, somente porque ele pregou a palavra, porque ele viveu e ele sofreu o que tinha que sofrer. Aquilo que ele sofreu era para nós sofrer, aquilo que ele passou era para nós passar. E quem garante a nós que iríamos ter a salvação se ele não tivesse vindo? Quem garante a nós que alcançaríamos alguma coisa se Jesus Cristo não tivesse nesse mundo? O que fazemos ou o que praticamos para a nossa salvação, se não somente pedimos perdão a Ele, pedimos que Ele nos cubra com o seu sangue? Então que venhamos cada dia mais firmar a nossa fé em Jesus Cristo, não em pessoas, não em pessoas, mas firmar a nossa fé naquilo que Deus nos mostra, naquilo que Deus nos fala todos os dias, naquilo que Ele nos ensina, pois o fim e o fundamento de tudo é a palavra de Deus, o fim e o fundamento de tudo é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. A Bíblia cita somente Jesus Cristo, a Bíblia cita somente fala que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o libertador desse mundo. Então que venhamos ser libertos por Ele, que venhamos ser salvos por Ele, que venhamos guardar essa palavra em nosso coração, em nome dele, não em nome de outra pessoa, não em nome de pastores ou de outras religiões ou de outros seres, mas que venhamos guardar em nosso coração somente Jesus Cristo. Que venhamos guardar em nosso coração que Deus, que Jesus Cristo é o Salvador dessa terra, que Jesus Cristo ainda tem esperança em salvar a nossa família, em salvar os nossos irmãos, em salvar aqueles que estão na rua, aqueles que estão nas prisões, aqueles que estão nos hospitais, mas que venhamos colocar em nosso coração que para que eles sejam salvos, a palavra de Deus tem que chegar até eles, a palavra de Jesus Cristo tem que alcançar a eles. Então que cada um dessa noite venha colocar essa palavra no nosso coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, né? E Deus continua usando cada um da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque a forma quem faz é Deus. Deus é fiel, né? Nessa manhã, Ele enviou a cada um de nós aqui para fazer aquilo que Ele pretende fazer. Meus irmãos, hoje é culto de Santa Ceia, é um dos cultos mais fortes da igreja. Todos os cultos são muito fortes, mas Santa Ceia é um culto que você sai de casa, o inimigo ele peleja contra a sua vida para você, para colocar na sua mente, para você não sentar na mesa. Porque ele sabe, se você comer do corpo e do sangue, você tem parte com Jesus. Porque Jesus diz assim, que aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então o inimigo coloca na mente da pessoa para não batizar, porque ele sabe que se depois de batizar, vai sentar na mesa. O inimigo às vezes ele prepara ciladas, coisas que vai acontecer no seu dia, no dia antes ou no mesmo dia. Fala coisas, levante para que você colocar na sua mente para você não cear. Mas essa manhã, no nome de Jesus, eu declaro na minha sua vida que esse inimigo da sua alma ele já caiu por terra, em terra que não dá semente. Mas é no nome de Jesus. Porque o inimigo às vezes fica soprando na sua mente assim, não, mas tanta coisa que aconteceu, será que eu sou digno de sentar na mesa? Meu irmão, se for olhar para mim, para você, nós somos dignos, mas é pela graça. Eu estava ali meditando, Jesus falando com os discípulos dele: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, ele não tem parte. E veio essa palavra no meu coração. E eu ali, eu chorando por dentro, falando: meu Deus, mas eu não sou digno. Ele diz: não é por você, é por mim. É para que um dia você pode sentar do meu lado. Porque aqui, meus irmãos, nós temos que buscar por merecer. Jesus não está falando que você é santo, nem que você é perfeito. Ele diz: ser santo, porque eu sou santo.
Sede perfeito, porque eu sou perfeito. Então eu creio que se Deus cortou no meu coração, é porque o inimigo, eu não sei se foi hoje, se foi essa semana, se foi ontem, mas ele lutou contra a tua vida. Às vezes eu sou até certa para dizer a você assim, ó, você não é digno de sentar na mesa, mas quem te deu essa dignidade não foi o inimigo, foi Jesus. Quando ele deu a vida na cruz do Calvário, por mim e você. Quando ele, meus irmãos, ele se fez de maldito por nós, porque nós sim, nós não éramos dignos de sentar na mesa, mas por Jesus nós somos dignos. Se fosse por nós não estaríamos aqui hoje, não. Mas pelo sangue que foi derramado, oh meu irmão, é digno de chorar. Hoje nas igrejas, quando você fala do sangue de Jesus derramado, todas costumam virar assim e falar, mas o sangue foi dele, foi meu, mas ele derramou, não foi por ele, não foi por você, foi por mim, porque para ele não era pecador, não, meus irmãos. Ele se fez, meus irmãos, de pecador para levar os nossos pecados. Ele fez de transgressor, porque a Bíblia nos mostra que todos que era pregado na cruz, era pregado pelo maldito. Imagina um filho do Todo-Poderoso, ele sendo pregado na cruz, meus irmãos, sendo chicoteado. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que o sangue dele foi derramado só na cruz, não foi durante o caminho, porque antes de chegar na cruz, ele já tinha tomado várias arrebatadas. E meus irmãos, aí naquele caminho todo eu creio que o sangue dele foi para o caminho todo, sabe por quê? Porque ele mostrando para nós assim, que nós temos que seguir aquele caminho que ele passou. Porque o caminho é estreito. Ei, o caminho do céu é estreito, mas, meus irmãos, é o que vai levar para a salvação. Essa manhã eu quero que você entenda. Jesus. O que é Jesus para mim? O que é Jesus para você? Muito se diz que ele é a porta. Muito diz que ele é a pedra de esquina. Muito diz que ele é fonte de água viva. Muitos diz que ele, meus irmãos, é o pão. O que ele é para você? Jesus é para mim tudo. Ele é tudo, meus irmãos. Ele é o ar que eu estou respirando. Ele é a voz que eu estou ouvindo sobre esses caixas. Ele é os olhos que eu estou vendo. Ele é, meus irmãos, tudo que eu preciso. Sabe por quê? Porque ele supre todas as minhas suas necessidades. Eu quero que você entenda. Quando alguém falar com você, Jesus é o pão de solução, você fala, não, Jesus é tudo para mim. Sabe por quê? Porque ele habita dentro de mim. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Tem gente que acha que templo é somente dentro da igreja. Mas a igreja somos nós aqui nessa manhã do Rio. Essas 4 paredes, meus irmãos, aqui é um salão. Se um dia Deus tocar e é para ir para um salão maior, a igreja continua, porque a igreja somos nós reunidos. Quando nós reunimos um só nome, qual é este nome? Ele, o grande eu sou, o Emanuel, o Deus conosco. Esse sim, meus irmãos, nós temos reunido o nome dele. Porque a palavra do Senhor disse, meus irmãos, que passará os céus, passará as terras, mas essa palavra aqui, ó, jamais vai passar. Nós vamos partir, meu irmão, e essa palavra vai continuar. Antes de nós chegar, nós já estávamos aqui. Então, o que Deus usou o irmão aqui para falar hoje, Deus usou também o varão que pregou aqui sexta-feira. As pessoas estão muito focadas na teologia, em títulos de anelzinho, bacharel, capelão, e estão esquecendo do verdadeiro evangelho da palavra. A palavra viva, meus irmãos, essa palavra ela traz vida. Porque Jesus disse assim, ó, que pelas palavras que temos falado, vós já está limpo. E pelas palavras que temos falado, vós já está salvo. E diz, é pela palavra, irmão. E ele disse, conhecereis a verdade, qual é a verdade? É a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Então o que vai libertar nós é a palavra. Porque através dessa palavra, o Espírito de Deus, ele desce sobre a mim e sobre a vida sua.
Ele faz aquilo que eu e você não consegue entender. Uma madrugada dessas foi diante de ontem para ontem. Eu tive uma visão de madrugada e Deus me levava dentro da Bíblia. Aí eu acordei, entendi e dormi de novo. Eu voltando no para ir para a Bíblia. E Deus me levou dentro do livro de Sinfonias. Para ser sincero, meus irmãos, eu não conheço o livro de Sinfonias, mas eu não lembro de ter meditado nele. Já do ano passado. E Deus me levou no livro de Sinfonias. Eu falei, não, eu vou ler o livro de Sinfonias. São 3 capítulos, capítulo 2, 3. São vários versículos, mas 3 capítulos. E quando eu estava meditando ali, meus irmãos, é Deus falando assim: eu não divido a minha glória com ninguém. Ele mostrando para mim e para você que a glória é dele. Ele não divide ela com ninguém. Eu não divido ela nem com Jesus, para você entender. E quando Jesus andou sobre essa terra, ele diz assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me deu. Para nós entender o anjo, ele é sentado do lado de Deus. E naqueles tempos, os anjos, os louvores, eles que faziam louvor. Só que ele se achou maior do que Deus. E ele foi expulso lá de cima. E de anjo já não era anjo mais, virou o quê? Diabo. Então nós temos que entender que nós temos que pedir ao Senhor o Espírito, meus irmãos, de mansidão. Pedir ao Senhor, meus irmãos, sabedoria. Pedir Ele o principal, que é obediência. Porque quem obedece, meus irmãos, o resto Deus vai entregar para você. Se você obedece essa palavra aqui, Ele vai te entregar a sabedoria que você precisa. O conhecimento, sabe quem é conhecimento? É você ler. Se você não ler, você não vai conhecer essa palavra. Mas quando você lê ela, Ele vai te entregar a sabedoria que Ele entregou para Salomão. Mas tem pessoas que estão querendo que Deus dê sabedoria na palavra, mas esquece o principal de ler. Para quem conhecer o nosso irmão Jonas, para quem ter sabedoria para lidar com ele, eu tenho que conhecer ele. Se eu não conhecer, como não ter sabedoria para lidar com ele? Agora, no momento que eu conheço ele, porque todos nós temos um lado, mas nós temos dificuldade de alguma área. Aí eu tenho que falar: Deus, me dê sabedoria para lidar com o céu, Senhor. Da mesma forma, ele. Para ele lidar comigo, primeiro ele tem que me conhecer. Aí eu pego: Deus, me dê sabedoria para lidar com o pastor, para me achar o lado certo. Porque todos nós temos um lado todo, meu irmão. Todos nós temos algo para alinhar. E não é esse nem aquele, não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, é todos. Sabe, o único que não tinha algo para alinhar era Jesus. E mesmo assim ele foi pregado. E mesmo assim ele foi crucificado. E mesmo assim, meus irmãos, ele passou o que ele passou, sabe por quê? Para nós entender. Ele disse assim: que ainda que passasse pelo vale. Ele está falando do vale, pessoas que estão passando pelo vale. Às vezes saudade de alguém querido. Às vezes você está dentro da tua casa e sente na solidão. Às vezes você acha que você perdeu algo, mas Jesus disse que nós não perdemos nada que gosta, porque com Jesus tudo é ganho. Eu não sei qual que é o vale que você tem passado, mas ele diz: ainda que passasse pelo vale da sombra da morte. Eu estou falando do vale, Deus não mostrou da sombra da morte, só vale. Ele disse: não deveria ir alguém. E ele ainda foi além do vale da sombra da morte. Mas Jesus, tem pessoas que estão por essa porta nessa manhã, estão passando pelo vale. Entendam, quem quer vale, quem quer sombra da morte. Sombra da morte é quando você é desenganado pela medicina. Sombra da morte é quando o homem olha para você e diz: não tem jeito mais, é impossível. Então Deus não me mostrou o impossível, Ele mostrou que está passando pelo vale. O vale é o lugar, sabe de quê, meus irmãos? De nós ser provado. Você não está querendo que Deus te use? Você está sendo provado. Você quer ser aprovado? Então, dentro desse vale, não murmura, não lamenta, não reclama, começa a dar glória. Dentro desse vale que você está passando, o que você acha que você perdeu? Esquece, para de olhar para aquilo, olha para a cruz. Imagina que você é Ezequiel dentro do seu vale. Imagina que você é Daniel dentro da cova. Imagina que você é do Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Imagina nessa manhã que você anda com os joelhos dobrados no dedo.
pedindo a Deus um milagre. Imagina que nessa manhã, você que entrou por essa porta, você seja Ezequias. Imagina, o profeta do Senhor, Isaías foi levar o que para ele? Foi levar uma notícia de Deus, não foi com nós, uma profecia de Deus. E a profecia era para quê? Para a morte. O que ele disse para Ezequias? Aí é sobra na morte, meu irmão. Ele disse assim: coloca a casa em ordem, que o Senhor vai falar contigo, vai te ver morrer. Isso é sobra na morte. Mas Ezequias, ele olhou para Isaías, ele olhou para o problema, não. A Bíblia nos mostra que ele se prostrou. Jesus está falando que é para se prostrar. Não é para levar o problema lá e para cá, não, porque quem vai resolver o problema são eles. Você vai entender, ele se prostrou, colocou o joelho. E ele clamou o Senhor que ele disse: lembra-te de mim. Peça o Senhor para lembrar de você. Fala: Senhor, lembra das minhas orações, dos meus propósitos, jejum. Lembra daquelas vezes que eu ia no monte, hoje eu estou sem força para ir, mas eu já fui muito. Lembra daquelas madrugadas que eu passei com o joelho dobrado orando, mas hoje eu não tenho força, mas lembra-te. Lembra do teu servo, da tua serva. Fala com ele, como Ezequias falou. Eu não sei porque os bagulhos de Santa Ceia, mas Deus está me levando dentro dessa palavra. Porque tem pessoas que estão achando que Deus não está lembrando deles mais. Ouvindo é louco, porque não é surdo. Lembrando ele lembra, mas ele está esperando você confiar. Ele está querendo esperar você parar de olhar para o problema e olhar para ele. Ele está falando com você que a sua salvação, ela não está em pessoas. Ele está dizendo para você o teu milagre. Ele não está em ninguém, ele está na cruz. Vem cá lá, recebe. Ei, você não está entendendo. Estava na cruz? Mas agora não está mais não, hein? Porque Jesus saiu da cruz, ó. Para de olhar para a cruz, olha para Jesus. Começa a olhar para ele, ele estava lá dentro, ele não estava, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu disse: a vida que esteja branco viverá. Se ele ressuscitou, ele está falando que ele que esteja branco viverá. Então, pelo problema, ele não é nada. Porque ele ressuscita é pouco. Quem? Qual é o vaso da nação? Qual é os ossos? Qual é a sensibilidade? Eles falam comigo. Mas ele já sabe, ele sabe. Mas ele quer ouvir de você. Às vezes fica assim: mas a minha fé está tão pouco, como irmão. Não é pela minha fé, é pela sua. É pela palavra. Nós temos que entender que não é uma pobreza que vai nos parar para olhar para esse outro pensamento, a palavra contrária. Porque Jesus diz assim: ó, operando eu, Senhor, quem impedirá? Jesus disse lá no livro de Lucas, 1:37, e para Deus nada, ele diz nada, é impossível. A impossibilidade, ela não está em Deus, é que Jesus não, meu irmão, está em mim e você. Eu não posso falar somente para em você, não posso falar em mim também, porque eu sou carnal, eu sou, meus irmãos, como Jesus derramou sobre essa terra, eu sou fardo, mas eu sei que através das minhas falhas, Ele me ajuda, através do impossível da minha vida, Ele faz. Eu sei que onde meus olhos estão vendo, Ele está vendo, onde minha mão alcança, Ele está me alcançando nessa manhã. Você não está entendendo ainda. Você não entendeu ainda que Deus quer para você. Ele está falando contigo, ó. Sabe isso aí que você acha que você perdeu? Sabe que você acha, ele está falando que você perdeu, você pensa que está fora do teu alcance. Ele está falando contigo: isso não é nada que eu tenho para você. Ele diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Assim diz o Senhor. Ele está falando contigo: o que eu tenho preparado para você lá na frente não é nada sobre a vida que você está passando hoje. Ele está falando contigo assim: ó, continua somente marchando. Mas as pessoas passam, não perdeu, ele olha para mim, não me reconhece. Às vezes, quando eu tenho oportunidade, até debocha de mim. Eu vejo nos orar, eu olho para olhar, eu olho para olhar para Jesus. Olha se Jesus está recebendo, olha se Ele está gravando. Sinta, fala para ele: Senhor, eu estou falando, Pai, não é somente com a boca, mas com o coração, porque eu não somente por palavra, mas escute.
Meu irmão, quando eu comecei a falar da palavra do Senhor, tudo é para a glória de Deus, eu tenho 4, 7 de estudo, não tem teologia, bacharel, capelão, mas eu não sou contra quem fez isso. E eu falei com Deus, como eu vou pregar a palavra do Senhor? Todos falam que eu sou um grande pregador. Se eu não sei nem ler direito. Deus me levou lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E diz que desde o ventre ele tinha nos escolhido. Então, meus amados, nossa mãe já essa palavra. Se Deus te escolheu, pode chegar pessoas que têm papelão, bacharel, teologia, título, qualquer que for. Mas quando eles começarem a te usar, isso tudo vai ficar para trás, sabe por quê? Porque ele diz que passará céus e a terra, mas a minha palavra vai passar. Não somente prega a minha palavra, lê a minha palavra, porque é o meu Espírito que vai te usar. Não olha para aquelas palavras bonitas, porque a palavra bonita não salva ninguém, porque a palavra do Senhor é uma desconforta. Já disse, aça de vidas, quando ele quer chegar no meio do céu. E esse sim, meu irmão, não foi digno de Jesus. Porque Jesus olhou para ele e disse assim: ó, de mulher nasceu eu como João. Então o próprio Jesus reconheceu ele. Porque o próprio Deus reconheceu João. Ele diz: olha meu servo. Então o próprio Deus dava testemunho de João. E eu creio, meu irmão, que muitos olhavam para João, muitos ímpios, e olhavam assim, dizendo: ele é servo de Deus. Por que ele está passando por aqui? Perdeu o filho, perdeu a fazenda, perdeu o povo. Mas o principal do perdão, sabe o que é? A graça, a presença. E isso que nós não podemos perder. Porque se nós temos a presença, meu irmão, aquilo que o inimigo acha que ele tirou de mim você, aquilo que você acha que perdeu, Deus começa a devolver no inimigo, como ele devolveu na vida de Jó. Mas para Deus fazer isso, você tem que marchar, tem que confiar e dizer: Deus me deu, Deus também, bendito seja o nome do Senhor. Não é mais fácil, mas Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Tudo é para a glória de Deus. Há uns anos atrás, eu estava de frente ao ministério e esse ministério me fez um ano que registrando para a glória de Deus. E eu de frente ao ministério e minha mãe faleceu. E eu tive que ir no enterro, era 4h30 da tarde, lá em Birité. Ela morava no interior, eu estava na casa da minha irmã e enterrei em Birité. Enterrei ela lá, acabou de enterrar a casa dele. E eu já preocupado que tinha um culto lá à noite. Eu já estava imaginando na hora do culto. Falei, 7 horas tem culto, eu não posso atrasar. E Deus, meus irmãos, a mensagem que Deus me deu no dia é: deixe os mortos enterrar os mortos. E os vivos fazer a obra do Senhor. Porque por vivos Ele dá esperança. Meu irmão, se Deus me levou lá, amém. Se Deus quisesse me usar para orar e ensinar, amém. Se quisesse fazer algo, amém. Mas se Deus não me usou lá durante o tempo, o que eu tenho que fazer? E basta que Deus quer me usar em todo lugar. Deus vai te levar em lugares e vai te usar. E às vezes você vai em lugares que você nem quer ir. É lá que Deus quer te usar. Quem meu irmão ia imaginar que ele chegar aqui hoje e pregar? Não. Mas é porque Deus já tinha preparado tudo. Sabe por que Deus preparou tudo? É para dizer para você assim: meu filho, eu tenho ouvido as suas orações. Eu tenho ouvido o seu choro na sua madrugada, não tem levantado, não tem tido. Quando você deita, às vezes você perde o sono, começa a ficar do lado do outro. Às vezes você fala assim: Deus, eu estou tendo força, eu tenho que levantar da cama para orar. Eu tenho que dobrar os joelhos. Ele está falando por ti, a minha força, ela não vem terrena, ela vem do alto. Ele somente continua. Ele não está tendo força para orar enjoelhado, ora deitado. Porque muitos oraram sentado, joelhado em pé. Mas ele ouve. Ele está falando: cara, suspiro, se eu tenho ouvido o teu choro, não preocupa para a tua mãe, quem está cuidando dela sou eu, não. Você tem preocupado, às vezes você tem pensado: quando nela, onde ela está, como ela está, meu Deus? Será que ela está congregando? Será que ela está selando? Meu Deus, não deixa, me vai parar. Às vezes você tem preocupado com o teu pai, preocupado com teus irmãos. Deus não preocupa, porque eu estou cuidando.
Somente faça a minha vontade. Somente permanece nos meus caminhos. Às vezes tem perdido o sono, a sua preocupação maior com a tua mãe. Você está tão preocupado com a tua mãe. E Deus fala contigo, tem pessoas maiores para você preocupar por enquanto. Alguém da tua família que está convertido para orar. A sua mãe já me conhece. Ela sabe até o limite que dá para ela. Então não preocupa, porque aquilo que está acontecendo é momentâneo. Não é dor para sempre. Ela vai ficar durante um tempo. Você pode entender, para quando Deus ela vai voltar. Mas antes, Deus está preparando você para a grande obra. Porque Deus fez uma promessa para você e para ela no ministério das suas. E Deus está te preparando. E quando prepara, meu irmão, morre, chora, gente. O ministério para chegar na nossa mão tem muita lágrima, muito choro, tem muita renúncia, tem muitas vezes perda, porque é o que Deus te usou para aqui, né? Jesus nem sempre é ganho, nem sempre é ganho. A maioria das vezes o perder para nós é ganho para Ele. Deus faz nós perder, meus irmãos, às vezes a mentira, porque a mentira para nós é muito para Ele, que é verdade. Ele faz nós ganhar o caráter, porque às vezes não tinha. Ele faz nós ganhar o santidade, porque nós somos. As pessoas olham para nós como testemunho. E Deus vai te usar muito nessa terra. Mas Ele está te preparando para o outro. Essas lágrimas que você tem derramado lá no lugar não é para o mundo, é para Deus. Você sabe quantas lágrimas derramadas. Tem dia que você pensa assim, Deus, será que eu vou conseguir levantar? Sente na galeração, o corpo dói tudo. Deus está falando contigo, não desanime. Não para, porque eu sou contigo. Vem. Vamos à palavra assim nessa manhã. Você chamou aqui o missionário da Maia, o missionário Sueli, para pegar o livro da ceia. E a palavra da ceia nessa manhã, 1 Coríntios 11, 23, em nome de Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor fala assim: porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois do cear, tomei o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Amém? Somente aí, meus irmãos. Eu acho interessante, meus irmãos. Apóstolo Paulo, quando ele pensa que estava no dia do aniversário da igreja, e eu não entendi, porque a ação de Deus não é para entender, é para obedecer. Eles pediram para eu levar uma mensagem, e Deus pediu que eu vou levar aqui 1 Coríntios 11. Só que geralmente a gente ministra a ceia a partir do 23. Só que Deus tocou para ministrar a partir do 17. Na época que o povo estava preocupado com a sua própria comida, cada um levava algo. E Deus mostrando o reino do céu. Ele não é comida nem bebida, mas era paz e paz. Só que interessante que eu acho que no 23, o apóstolo Paulo, a Bíblia relata para nós que antes ele era um perseguidor da igreja, que ele era Saulo. E antes dele ser um apóstolo, ele era um perseguidor, mas interessante que ele foi criado na sinagoga, conhecia a palavra de Deus, Apocalipse. Só que ele conheceu a palavra distorcida. O que eu quero que você entenda nessa manhã? Às vezes tem pessoas que olham para ela, Deus, por que está me perseguindo? Por que está me levantando contra mim? Conhece a palavra, mas conhece a palavra distorcida. Então Deus está mandando falar para a igreja nessa manhã, olha para essa pessoa, para que ela tenha um encontro com Jesus como um salvo dele. E quando ela tiver um encontro com Jesus, você vai ver a diferença. Aí vem apóstolo Paulo aqui, já não é Saulo mais. Ele tinha um encontro com Jesus. Ele não andou com Jesus, mas teve um encontro com Jesus. Ele não foi também discípulo que andou, mas teve um encontro que os discípulos inspirou andando nele. Porque o que ele esperava? Tipo assim, esse homem não andou com Jesus, mas estava lá atrás, Pedro, imagina Pedro. Andou com Jesus, nunca via só com Jesus. Mas ele fala de Jesus, ele fala das obras de Jesus, ele fala tudo que
que Jesus fez, o próprio Pedro falou para ser seguir este homem, porque ele era o próprio Jesus. É nós dizendo que Jesus estava dentro dele. Quando você fala, o Espírito de Deus está dentro da tua vida, as pessoas vão parar para te ouvir. O que eu quero que você entenda? Aí quando Saulo, já não é Saulo mais, é Paulo, ele vai apresentar a ceia do Senhor. Ele diz, porque eu recebi do Senhor. Ele está falando que ele deu cruz para a igreja, não. Eu recebi. Então isso aqui, ó, não é do pastor, não é da igreja. Nós recebemos do Senhor. Então, o interessante é que ele diz, eu recebi. Ele está falando contigo assim, não. Eu estou te dando, não. Ele está falando porque eu recebi do Senhor. Que também nos ensinei. Ele está falando, eu recebi, agora vou ensinar. Sabe por quê? Porque de graça dá, de graça recebi. Ele disse, eu recebi de graça. Agora eu vou levar de graça para vocês. Olha que interessante, meus irmãos. E também nos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Nós temos que entender, meus irmãos, aquela noite Jesus foi traído. E mesmo assim ele tomou o pão. Tomou o pão mostrando para mim e para você. Às vezes tem pessoas que traem, que levam o pão para você. Deus fala, leva o pão para ela. Cadê o pão? E eu tomei o pão. E quero dar graças, o que você tem que fazer? Pegar essa palavra e levantar graça. Senhor, me dá graça. Para que levar essa palavra dessa pessoa que se levantou contra a minha vida. Mas que não seja aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar comigo. Presta atenção, irmão. Você vai entender o que Deus está falando contigo. E o Deus da graça partiu. E disse: toma lá e comer. Você vai levar para pão físico, não. Eu espiritual. Toma, come. E disse: é o meu corpo. Fala assim, isso aí é o corpo de Cristo, que a partir por vós, mandei esse memória de mim. Você fala, estou fazendo isso aqui, não é memória de mim, não é memória dele, porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive. Então, quando é Gálatas 2:20 fala, já fui crucificado nesse mundo, já não vivo mais ele, mas Cristo vive. Se você entender que você não vive mais é Cristo que vive, mas você levanta a palavra. Imagina aquela pessoa que levantou conta da tua vida e Deus te mostra. Fala, irmão, vem cá. Porque Deus tem uma mensagem para você nessa noite. Porque Deus tem uma mensagem para você nessa noite. Ele vai falar contigo. Para me trazer este pão para você que você precisa alimentar. E quando você é capaz de trazer este pão, você vai entender. O Espírito de Deus que está na sua vida vai em relação à vida dessa pessoa. E essa pessoa que tem que te perseguir, ela vai virar um quê? Uma pessoa que vai orar pela tua vida, vai ser um intercessor. Porque Paulo, depois ele começou a interceder pela igreja, até na cadeia, fazia carta, dizia Deus, sai para lá, vai para cá. Deus falava comigo o que ele tinha que fazer. E assim Deus operava, e as igrejas cresciam na graça e no conhecimento. Amém? Glória a Deus. Não vai ser muito, não, meus irmãos, porque hoje é muito Santa Ceia, estão ali na tarde. Vamos consagrar o vídeo da ceia dessa manhã, em nome de Jesus. Aqui está o pão, o suco da uva e a água. A água Deus sorveu o coração do varão amigo meu, que era missionário. Toda vez que fosse consagrar a Santa Ceia, colocasse a água. Quem não ceia pode tomar água. A água do fortalecimento. E nós consagramos ela dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele estava em Samaria. A Bíblia fala que havia uma mulher samaritana e ela estava pegando água no poço de Jacó. E Jesus pede para aquela mulher água e ela disse: Senhor, quando tu vai pedir água de Deus, pedir água para a samaritana. Jesus vira para aquela mulher e disse: mulher, se tu beber da água que tem para te dar, você jamais será sede. E essa água você vai tomar nessa manhã em nome de Jesus. Essa água vai saciar a tua sede. Ela vai trazer para você libertação do cura, do corpo e alma do Espírito. Se você crer para receber em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai amado, Pai querido, nesta manhã de domingo, culto de Santa Ceia, eu vim apresentar ao Senhor a vida do missionário de Domar, que aqui está segurando meu Pai o pão vivo que desceu do céu, porque agora é apenas um pão, mas nós estamos apresentando o Senhor, e agora já não é o pão mais, é o corpo do Senhor que foi ferido na cruz, que
foi chicoteado, meu Pai, pelo nosso pecado, porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras seremos salvos. E eu creio, meu Pai, que agora não é apenas um pão mais, é o corpo do Senhor que será partido do fim da tua igreja. E a tua palavra diz que aquele que morreu do teu corpo e bebeu do teu sangue, ele sim tem parte com o Senhor. E da mesma forma, eu venho agradecer o Senhor na vida da missionária Sueli, porque se segura nessa água, esse estudo de uva. E nessa tarde, na manhã, meu Deus, eu venho apresentar ao Senhor esse estudo de uva, essa água. E um só propósito e um só nome, meu Pai. Porque a tua palavra diz que é Pai, Filho e Espírito Santo. São os três que se transformam em um só. Então, o propósito nosso nessa manhã, meu Pai, é apresentar esses três itens nas mãos do Senhor. O pão, o suco de uva e água, que agora não é pão mais, é o corpo do Senhor. Esse suco de uva agora, meu Pai, nós apresentamos ao Senhor. Não é apenas o suco de uva, é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue que tira o pecado do mundo. Meu Pai, e cada um que tomar, meu Pai, desse teu sangue, meu Pai, que seja lavado com teu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés, por dentro ou por fora, tirando toda inflamação, infecção, enfermidade, espírito que não for do Senhor. Pai, essa pessoa vai sair daqui nessa manhã avivado, porque renovou a aliança com o Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Assim também apresenta essa água, Pai, com a água, Pai. Senhor diz para a mulher samaritana, tu beber da água, ninguém vai te dar jamais ela sede. Que essa água possa nos tornar fonte de água viva, meu Pai, em cada vida, saciando a sede, meu Pai, trazendo libertação de tudo aquilo que essa pessoa precisa, meu Pai, porque só o Senhor sabe o que ela precisa e necessita. Assim nós pedimos e consagramos esse vídeo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E eu queria que tu diz, glória a Deus. Meus irmãos, quem ceia, pode ficar à vontade para cear no nome de Jesus. Glória a Deus. Aqueles que não ceiam, podem pegar a água e seja fortalecido no nome de Jesus. Que Jesus, Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa e necessita. E nessa manhã Ele pode levar até você aquilo que você pediu a Ele, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não é que eu não seja agradecido, tudo que tens feito, mas meu coração tem chorado. Eu não você pegou o corpo do sangue de Cristo, tem liberdade do Senhor. Joelho no lugar que você está, ó Jesus, ou no lugar que você quer. Fala com o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Fala com Ele. Meu Deus, faça, meu Pai, da minha vida aquilo que eu não consigo fazer. Meu Deus, eu sei que eu não sou digno, mas não é pela benignidade, mas sim pelo Senhor. Pelo teu Espírito que aqui se encontra em cada vida. Eu creio que Ele se encontra na minha vida também. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, meu Pai, por mais um culto de Santa Ceia. Pai, eu venho entregar a minha vida ao Senhor nessa manhã. Venho que o Senhor, meu Pai, perdão, meu Pai, se eu tenho falado algo que não tem te agradado. Se eu tenho pensado, meu Pai, se eu tenho pecado por falar, por pensar, por agir, por olhar. Deus me purifica, meu Pai, pelo teu corpo, pelo teu sangue. Essa água do fortalecimento. É para primeiro, meu Pai, tudo aquilo que nós somos do Senhor. Meu Pai, quebrando todos os dados inflamados do maligno. Meu Pai, eu creio e profetizo em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, Pai, porque a palavra do Senhor, que todos que entraram por essa porta nessa manhã, Pai, sinta a tua graça, o renovo do teu Espírito, sinta o poder do Senhor operando, Pai, onde as mãos não alcançam e os olhos não vê. Meu Pai, eu profetizo, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo, que toda maldição dessa manhã seja quebrada,
família seja quebrada nessa manhã, meu Pai. Nós te pedimos é pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue daquele, meu Pai, que é digno de toda a honra e toda a glória, o teu Filho amado Jesus Cristo, porque a tua palavra diz, meu Deus, e sem mim nada podeis fazer. Então nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos, mas pelo nome de Jesus ele disse: em teu nome expulsaremos demônios, em teu nome falaremos novas línguas, em teu nome pegarão as serpentes e comerão no meu antigo, não fará pelo e terão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Eu creio mais pessoas que entrou por essa porta nessa manhã, às vezes não sabiam, meu Pai, mas está sendo curado de algum tipo de enfermidade. Às vezes eu não estava sentindo, meu Pai, não entendendo esse peso do corpo, meu Pai, de toda retaliação espiritual, de toda obra que eu tenho, Senhor, que eu oferei nessa manhã, seja quebrado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus, eu não sinto a verdade para alimentar o corpo de Jesus. Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nós poder sentar mesmo, meu Pai. De nós poder renovar o que você tem, Senhor. Poder comer o teu corpo, meu Pai, que nós sejamos mais fortalecidos. Meu Pai, que o teu corpo, meu Pai, penetrar sobre a boca de cada um, meu Pai. Que você possa fortalecer, meu Pai, essa pessoa que está fraca espiritualmente. Essa pessoa que tem sentido, meu Pai, dores no corpo, dores nos ossos, nos músculos. Meu Pai, que essa manhã, através do teu corpo agora, que toda essa enfermidade, todo peso, toda retaliação espiritual, todo jugo vai sair agora. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Todo espírito, em nome de Jesus, sai. Toda enfermidade. E da mesma forma, Deus, não pega o lugar do sangue de Jesus. Todo lugar do Senhor nessa manhã. O cálice que vai te purificar, te libertar. Porque essa santificação que verá Deus. Seja santificada essa manhã pelo sangue de Jesus. Sinta a liberdade. Toma desse cálice, que é o sangue da nova aliança. Essa aliança que Jesus ele renovou comigo e com você. Nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, da mesma forma, pega nessa manhã no nome de Jesus, abre o fortalecimento, apresenta ao Senhor, ó Senhor, eu creio no nome de Jesus, e essa água será a mesma água que o Senhor disse para aquela mulher samaritana. Mulher, você tem que ter dado, se tu beber na água, nem quantidade de prazer assim. E quando você beber dessa água nessa manhã, essa água vai jorrar no seu vida. A fonte de água viva que você precisa. Aquilo que seja perto da tua vida, Deus vai trazer vida nessa manhã. Que as maldições vão se transformar em bênção. Que as invejas vão se transformar em milagre. E que toda obra que o inimigo preparou para a tua vida vai se transformar nessa manhã em unção. A unção que quebra o jugo, a unção da multiplicação, a unção do Senhor, a unção que faz o sobrenatural. Beba da água o fortalecimento, fica à vontade. E fala com o Senhor: obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez poder, meu Pai, comer o teu corpo, beber o teu sangue, tomar essa água do fortalecimento. Eu creio, meu Deus. Eu creio que tudo aquilo que o inimigo tinha preparado para a minha vida. Como o Senhor diz em Isaías 54:17. E toda ferramenta forjada contra ti não prosperarás. E toda a língua de juízo proclamarás. Essa é a herança minha e de você que é servo do Senhor. E a nossa justiça ela vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Por mais uma oportunidade aqui estar. Por mais um grupo abençoado que o Senhor nos preparou nessa manhã.
Eu venho apresentar ao Senhor, Pai, cada vida que ele se encontra, cada família, os trabalhos, o lar. Eu apresento, meu Pai, a família de cada um, a oração. Que o Senhor possa responder, meu Pai, cada um, Pai, conforme a tua palavra, conforme o teu poder. Porque o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Assim nós te pedimos, já crendo na vitória. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Dizendo nós vamos receber o nosso vitória em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e que a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, na nossa casa.